Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Thiago Silveira do Império Jurídico. Nós vamos analisar aqui nesse vídeo de hoje um conteúdo que tem muito aluno, muito estudante, pessoal que se prepara para provas e exames, que sempre tem muita dúvida quanto a isso. Como é que se estuda a lei seca com eficiência, beleza? Vamos lá. Pessoal, primeiro, por que estudar a lei seca? Tem gente que já sabe, mas tem gente que pode se perguntar: poxa, professor, por que eu tenho que estudar a lei seca? Então vamos lá. Pessoal, quando a gente analisa as provas acadêmicas, aquelas provas que se faz ao longo do curso de Direito, quando a gente analisa o exame da ordem, da OAB, as provas de concurso, isso já foi analisado muitas e muitas vezes ao longo de todo o tempo, a gente pode observar que boa parte dessas questões que são feitas em todas essas provas, eles são resolvidos através da leitura da lei. Alguns estudos apontam 50%, outros apontam 60%, outros estudos 70% das questões que a gente faz ao longo da nossa vida acadêmica e também depois da faculdade, que 50%, 60% ou até 70% tem como base a lei seca. Então é fundamental que o estudante de Direito ele estude a lei seca. No mínimo, metade das questões da prova dele ele vai matar sabendo o conteúdo da lei seca. Hoje em dia eu diria que está aí na faixa de pelo menos 60%, 70%. Então o principal motivo é isso, para a gente se dar bem nas provas e conseguir alcançar os objetivos pessoais, os objetivos acadêmicos e até os objetivos profissionais mesmo. Então vamos lá, quando a gente fala ler a lei seca, aí fica aquela questão: e o tempo de leitura da lei seca? Pessoal, uma grande dica que a gente traz para cá é primeiro entender, a gente classifica, nós aqui no Império Jurídico, a gente classifica as leis em dois tipos. Existem as chamadas leis com artigos grandes e as leis com artigos pequenos. Entender isso é importante porque quando você for estudar a lei seca e utilizar a estratégia correta, beleza? Nós vamos dar aqui um exemplo de lei com artigo grande, por exemplo, a Constituição Federal de 88. Ela é uma lei que os artigos têm um tamanho grande. Agora, leis com artigo pequeno, o Código Civil, o Código do Processo Civil, o Código Penal, os artigos têm um tamanho menor. Isso aqui é importante porque a gente traz o seguinte entendimento. Pessoal, as leis com artigos grandes, você consegue estudar em média 15 artigos no prazo de 1 hora. Leis grandes, você consegue estudar 15 artigos em 1 hora. Por outro lado, as leis pequenas, você vai conseguir estudar até 50 artigos dentro do período de 1 hora. A gente fez aqui uma estimativa de quanto tempo um estudante ele demora para ler algumas das principais normas jurídicas que nós temos. Por exemplo, a Constituição Federal ela tem 250 artigos e ela é uma lei de tamanho grande, você consegue ler a Constituição aí dentro de um prazo de 15 horas. Outra norma, o CPC, o Código de Processo Civil, ele tem aí 1.200 artigos, como ele é uma lei pequena, você consegue ler o CPC inteiro dentro de um período de 25 horas. E outro exemplo, o Código Civil, que é uma lei que tem 2.000 artigos. O Código Civil é uma lei que tem 2.000 artigos, pessoal. Você demoraria, como você consegue ler 50 artigos em 1 hora de uma lei pequena, como é o exemplo do Código Civil, você vai demorar aí na média de 40 horas para estudar o Código Civil inteiro. Pessoal, isso aqui é a primeira classificação da lei. Tem lei grande, lei com artigo grande e lei com artigo pequeno. Repara, é o tamanho dos artigos, não é a quantidade de artigos. Lei com artigo grande, como a Constituição Federal, e lei com artigos pequenos, como o Código Civil, o Código de Processo Civil e o Código Penal também. É uma lei com artigo pequeno. Primeira coisa, pessoal. Olha, a gente deu exemplo aqui de norma jurídica com 200, tem outras com 800, com 1.000, até 2.000 artigos. E aí? Poxa, vai dar um tempo danado. Qual é a dica que a gente tem que trazer aqui para você estudar a legislação com mais eficiência? A primeira de tudo, pessoal, é fazer uma leitura direcionada. Você vai ter que estudar de modo especial os conteúdos mais relevantes e os assuntos mais abordados em prova. Se o Código Civil tem 2.000 artigos, você vai demorar um tempão para ler tudo. Então você vai estudar dentro do Código Civil aqueles conteúdos que são mais relevantes para aquilo que você está buscando naquele momento. Você vai também buscar estudar os assuntos que são mais abordados nas provas que você vai fazer. Por exemplo, vamos analisar aqui quem ainda está na faculdade.
Lá na faculdade de Direito, por exemplo, a matéria de Constitucional, a maioria das faculdades distribui o assunto de Constitucional em 3 disciplinas, Constitucional 1, 2 e 3. Você pode fazer a leitura específica referente ao conteúdo de cada semestre. Como você vai cursar 3 disciplinas de Constitucional, você pode fazer a leitura daquilo que vai ser abordado naquele semestre. Isso é uma forma de economizar tempo e você aproveitar ao máximo a sua faculdade. A outra forma, por exemplo, para quem já está numa fase diferente, numa fase de preparação para o exame da OAB ou mesmo a preparação para concursos públicos, quem já está nessa cabeça no outro objetivo. Como o grau de dificuldade dessas provas é maior do que as provas acadêmicas, aqui a gente recomenda a leitura dos artigos mais cobrados e, de maneira especial, utilizar aqueles materiais com conteúdos marcados. Existem alguns materiais, inclusive os nossos clientes aqui do Império Jurídico, ele recebe uma série de materiais desse tipo que tem conteúdos marcados de acordo com o grau de incidência deles em prova. A cor vermelha, aqueles conteúdos extremamente relevantes, porque ele cai muito. A cor amarela, aquela situação mais ou menos. E a cor verde com aqueles materiais que ele é um pouco menos cobrado, mas ainda assim relevante. Os conteúdos que trazem, esses materiais que trazem os artigos marcados, tem parte que não tem artigo que não é marcado, porque ele tem um peso menor, tem artigo de cor vermelha, amarelo e verde, de acordo com o grau de incidência. Isso é uma dica fundamental para quem já está nessa fase de preparação para a OAB ou concurso, porque muitas vezes você não vai conseguir ler a legislação inteira. Beleza? Você aplica essa mesma lógica, assim como eu estou dando o exemplo constitucional, você aplica essa lógica para as outras disciplinas, direito civil, direito do trabalho, direito penal, o empresarial, tributário e assim vai embora. Continuando. Estratégia de leitura. Nós já fizemos essas orientações iniciais, essas dicas iniciais, agora vamos fazer uma fala sobre a estratégia. Pessoal, a gente sabe que a leitura da lei seca ela é uma leitura mais complicada. A gente, sendo bem sincero, muitas vezes é chato e entediante fazer a leitura da lei seca. Só que agora você já sabe que isso é muito importante. A gente já deu uma dica de acordo com a sua fase atual de estudo. Se está na faculdade ou está na preparação para o concurso, a estratégia pode ser um pouco diferente. A gente vai dar uma dica que se aplica a todo mundo agora para você aumentar a sua eficiência no estudo da lei seca. A primeira, pessoal, façam isso. Sempre estude uma lei grande e depois estude uma lei pequena. Lembra, a lei grande você não consegue ler aí na média de 15 artigos em 1 hora. Quando tu está fazendo a leitura de lei grande, a impressão que dá é que o conteúdo não está rendendo. O seu tempo de estudo não está rendendo, porque a lei o artigo ele tem um tamanho grande. Então a gente recomenda fazer a mistura. Leia uma lei com artigo grande e depois leia a lei com artigo pequeno, porque isso vai dar uma boa sensação de avanço nos estudos. As leis com artigo pequeno você consegue passar por elas de uma forma mais rápida. Continuando, acabou de ler o artigo, pessoal, você vai, fecha os olhos e tenta explicar para você mesmo o que você entendeu da leitura. Você fazer tipo um resumo. O objetivo aqui não é decorar o que está na lei, pessoal. É tentar explicar para você mesmo. Você pode fazer uma pergunta e tentar responder isso para você mesmo. Essas estratégias de estudo, pessoal, a gente fala isso para não fazer a leitura passiva. A leitura passiva é só passar os olhos. A gente tenta fazer uma leitura ativa. Quando você faz a leitura ativa, e aqui mais uma vez, de modo especial naqueles assuntos que trazem conceitos essenciais e também assuntos mais importantes, aí você tem que utilizar essa estratégia de leitura ativa. Porque a leitura ativa mantém o seu cérebro mais atento e você consegue fazer uma absorção maior. Façam perguntas para o texto. Isso aqui é uma boa estratégia. Pergunte o que você aprendeu com aquele assunto, qual é o essencial daquilo e tente responder para você mesmo. Essa é outra dica importante. E por fim, pessoal, a gente fala que quem está com a gente aqui no Império Jurídico, fique sempre de olho para saber quando que abre a próxima turma. Você consegue até reservar a sua vaga para quando abrir a próxima turma. Aqui no Império Jurídico, a gente tem uma série de materiais exclusivos e específicos que vão fazer esse roteiro personalizado de estudo. A gente sabe que o aluno tem muita dificuldade em realizar tudo que ele tem que fazer na faculdade e depois da faculdade sozinho. Aqui do Império Jurídico a gente pode lhe ajudar. Porque a gente faz a indicação da doutrina selecionada para os assuntos que são mais relevantes.
Os artigos de lei que são mais cobrados, a gente sempre dá o destaque nesses artigos de lei mais cobrados. E também a gente trabalha as questões de uma forma específica com aquilo que você está estudando, dentro das diferentes estratégias de estudo que a gente costuma passar aqui para os nossos alunos. Então, tudo isso aqui, pessoal, é com o objetivo de ajudar você a alcançar as suas metas pessoais e acadêmicas. Então, pessoal do Império Jurídico, bons estudos para vocês. Valeu, abraço!